tanto a questão da amplitude parcial com músculo alongado, quanto os exercícios que você faz com músculo teoricamente em insuficiência passiva, que tem uma relação, né? Você está trabalhando amplitude reduzida, no qual você teria uma insuficiência passiva, né? No qual o músculo ali está alongado e ali, né, em posição desfavorecida para desenvolver o movimento, então muitas vezes você bota até menos carga por causa disso, né? E o outro você já faz o exercício todo com esse músculo alongado, né? Então eu queria que você falasse, porque primeira coisa, até pouco tempo falava-se que exercício deve ser feito em máxima amplitude para ter máximo aproveitamento. Outra coisa seria a questão da ativação, por exemplo, o tríceps francês, você tem a cabeça longa e insuficiência passiva, e teoricamente você teria a menor hipertrofia dessa capitela, gera menor ativação, e ao contrário, né? Então, tanto o músculo trabalhado em amplitude parcial em posição mais alongada, quanto o exercício no qual o músculo se encontra em posição inicial já mais alongada, a gente tem uma maior hipertrofia. Como é que isso se relaciona aí? Fala pra gente. Amplitudes parciais é um método, né? Tá repetições parciais. Repetições parciais tá bem descrito no teu livro, essa passagem. Obrigado. E aí, assim, o que eu imagino, o que eu entendo sobre isso? Eu tenho diversas possibilidades de responder isso. Eu vou tentar passar por duas que, pelo menos para mim, são fundamentais. Primeiro, a repetição parcial, amplitude parcial, ela é aonde? Ela é com músculo alongado, ela é com músculo encurtado. Ainda tem a questão do próximo ao sticking point ou não, isso. Outra coisa, isso assim, varia bastante, né? Se o músculo, quando o músculo está alongado, e teoricamente, assim, já tem trabalhos mostrando, assim, que a hipertrofia é maior. Saiu agora, tem um paper lá dos posteriores de coxa. Flexão, cadeira. Tem o tríceps francês versus tríceps, tem os outros de repetições parciais para quadríceps, né, em amplitude inicial, panturrilha. O menino lá do bíceps, de Minas. Isso. Menino não, né? Oficial. Não, o oficial de Minas, esqueci o nome dele. Eu fui banca dessa tese. E assim, tudo depende do teu objetivo. Amplitude parcial é legal? Pode ser. Ou se você tiver uma máquina que contemple um torque máximo para toda amplitude de movimento, eu acho que é muito mais vantajoso. Tá? Não tem trabalhos em cima disso, mas a questão básica que eu acho muito mais vantajoso, aquela coisa do equilíbrio de quanto eu consigo fazer de força com o quanto minha articulação está sofrendo de força. Tá? Para mim seria o ideal, você conseguir equilibrar essas duas coisas, para o máximo de amplitude de movimento, por questões funcionais, a articulação ficar mais saudável e tudo mais, dentre outras coisas. E a gente só se preocupa com o músculo. Outra coisa que é muito interessante, a gente só se preocupa com o músculo. Mas tem uma coisa ali que liga o osso ao músculo, que ela é fundamental para a gente entender, que é o tendão. Se a gente consegue ter um tendão mais saudável, provavelmente, posteriormente, na tua velhice, ao passar dos anos, você vai ter uma resposta mais interessante, olhando a questão funcional. Por outro lado, e eu vou dar o exemplo do meu sócio, do Paulinho. Paulinho é corredor, ele faz musculação, treina força para poder correr. E ele entendeu que ele precisa treinar força para poder correr. 47 anos. Aí como é que você treina, Paulinho? Eu faço agachamento, faço leg press, tá? Como que você faz esse leg press? Tá vendo assim? Não é qual exercício especificamente, como você faz esse exercício. Vou até lá, amplitude máxima. Bom, teu objetivo é qual? Correr. Pensa o seguinte, quando você corre, quando é que você faz força quando você está correndo com a coxa? Quando eu tô batendo o pé no chão, né? O pé no chão. Sim, legal. Ele é leigo. Legal, pé no chão. Tá. Quantos graus, mais ou menos, o teu joelho chega para fazer nessa condição? Você vai com o quadril lá embaixo ou você fica reduzido essa amplitude de movimento? Eu fico reduzido. Especificidade da amplitude de movimento. Você não tem por que botar um corredor. O Mário Pozzi postou esses dias um cara fazendo um agachamento. Perfeito, o cara finali é campeão recordista mundial de 400 metros de barreira. O cara fazendo um agachamento no rec. Curtinho. É isso, cara. É isso. Não tem porquê. Não era salto, não era só acelerado, né? Era velocidade máxima.
Não tem por que tu botar um cara desse para fazer amplitude de movimento completa. Porque o grande problema é que a gente está engessado na hipertrofia. Olhando no resposta do músculo. Olhando para a resposta do músculo, sim. Se você tiver a possibilidade, você tem que fazer o mais força possível com o músculo mais alongado possível. Os estudos vêm mostrando isso. É uma tendência que a gente tem. Não dá para extrapolar muita coisa. Assim, a gente tem que tomar outra coisa, esse trabalho da extensão do joelho para o reto femoral, variando a angulação do quadril. A máquina era específica para aquilo, para variar o ângulo do quadril, do tronco em relação ao quadril, à coxa, ou seja, a articulação do quadril. Que máquina que tem isso? Tem algumas. Pouquíssimas das redes que eu participo. O máximo que você faz é regulagem de chegar para trás do banco. Eu também e aí, para você controlar a posição do teu tronco ali, é difícil pra cacete. Eu sei porque Você já fez também. eu já fui testar. É difícil pra cacete. Fiz com o Shen, fiz. É difícil pra cacete. Teoricamente é lindo, mas na prática o negócio não funciona desse jeito. Para carga. Meus amigos da Tonus Fitness fizeram lá também. Amigos de quem? De onde? Da Tonus Fitness. Se derem patrocinar o podcast, estamos abrindo cotas. O que ele fez? Ele fez o encosto, ele tem uma relação de profundidade, sacou? De deslizamento. Isso. E o assento inclina. Entendeu? Então você tem inclinação de assento, então e aí isso você muda o ângulo. Exatamente. Interessante. Então você muda o ângulo do quadril, então e aí fica perfeito. Maravilha. E o próprio Sardinha, né? Ele fez uma máquina com o seu Valdir, o pai dele, que construíram há muito tempo, que inclusive ele fala foi muito criticado na época, inclusive aí quando eu falei, por exemplo, dessa estratégia num post, porra, que irado, não sei o que e tal, fiz essa máquina com meu pai, mandou foto da máquina. É engraçado que esse paper tem um negócio que o pessoal normalmente não presta atenção, olha para esse lado, que é o principal achado dele. Aí também faz uma análise de percepção de esforço no comprimento muscular. E não tem relação nenhuma, são dados totalmente distintos do que o cara percebe, do sentimento, né? Do que o cara efetivamente tem de resposta no músculo via ressonância magnética. É muito interessante isso. Ou seja, o que eu sinto não reflete efetivamente no dado científico. Tá? Então, assim, só para fechar, a primeira coisa que tem que pensar nesse caso é pensar no objetivo do cara que está fazendo. Para mim, é hipertrofia. Para o outro cara, talvez não seja. Então, se eu tiver a possibilidade, no meu caso, eu estou falando para mim porque eu não treino mais ninguém. Se eu tiver a possibilidade de treinar com a maior amplitude de movimento possível, principalmente com o músculo alongado, é mais interessante. Mas, assim, e outra coisa, não é maior amplitude de movimento pura e simples, é maior amplitude de movimento com torque muscular. Não adianta nada eu ter grande amplitude de movimento e eu não ter torque. Mas aí esse estudo, por exemplo, do Ítalo mesmo, do João Nunes, da panturrilha na amplitude, por que então trabalhar... É mais ou menos a mesma carga ali, se eu não me engano, que eles utilizam. Que eles fazem panturrilha só na amplitude de dorsiflexão. Não vi esse. E o outro grupo faz a amplitude completa. E quem faz só na amplitude de dorsiflexão tem maior hipertrofia. Com músculo alongado? Isso. Não sei. Eu vou te mandar. Eu tenho que ler a discussão deles, para onde vem, para onde vai, o porquê disso. Não sei. Não sabia desse paper, não. Bom, bem interessante. Vou usar na aula. E é da galera que a gente sabe. Porra, e o João é campeão, exatamente. Cara. Então é isso. Então, amplitudes parciais dependem do músculo. Né? Questão de trabalhar o músculo alongado é uma tendência, se a gente for pensar em exercícios, né? E principalmente músculos biarticulares. Sim. Então, até por isso esse estudo que fala de ativação na ressonância na cadeira extensora, ele faz um sentido porque ele linka com esses outros estudos que analisam a questão crônica. Então não fica uma especulação só na ativação por ressonância, né? Que é algo que já foi mostrado para o tríceps e para os posteriores de coxa. Sabe que seria legal um desenho de estudo? Você faz um efeito agudo e faz um efeito crônico. Imagina se a gente publica um negócio desse. Coisa linda, né?